Deus ou não, gente? Amém, glória a Deus. Nós vamos orar um pouquinho, que você colocasse a mão assim na altura do seu coração, falasse com Deus para que Ele possa acrescentar alguma coisa na sua vida hoje. Que Deus possa falar conosco aqui. O Espírito Santo que conhece a nossa vida, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, Ele que sonda cada um de nós, sabe do nosso potencial, sabe mais de nós do que a gente mesmo. Então que cada um possa se apresentar diante dele agora e pedir que Deus possa te abençoar. Pai querido, estamos mais uma vez nessa casa de oração. Essas luzes se acendem por sua causa. Nós queremos de alguma forma buscar entendimento para viver uma vida que te agrada. Senhor, que o teu Espírito Santo seja paciente conosco hoje, nos ensinando, sendo nosso mentor, nosso professor aqui. Pai, perdoa as nossas teimosias, perdoa, Senhor, as nossas ignorâncias, tenha misericórdia das nossas vidas, não trata conosco segundo a sua ira, mas segundo a sua misericórdia, a sua graça, que o teu favor nos alcance nesse segundo dia do ano, em nome de Jesus Cristo, que a sua mão esteja nos guiando, nos conduzindo nesta noite, que estes minutos, esta hora que vamos passar aqui, possa acrescentar em nossas vidas e que também possa acrescentar em sabedoria de viver uma vida que te agrade, Senhor. Pois sabendo que se nós fizermos o seu coração alegrar, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós queremos viver uma vida que te alegra, pois é no nome de Jesus que reunimos aqui, e que toda a igreja diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, amém. Pode sentar nos seus lugares, se quer que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos hoje fazer uma unção muito significativa, muito importante. Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar em nosso coração. Como eu tenho repetido às vezes, dito aqui, irmãos, que a fé, ela não é um sentimento. A fé não está sujeita aos nossos 5 sentidos naturais. O que você sente não importa muito relativo à sua fé. As pessoas que têm uma fé emotiva, elas não vão muito longe, porque muitas coisas negativas nos emocionam e nos faz estar sujeito às circunstâncias que nós falamos no dia de ontem. Mas quando você tem uma convicção profunda no seu coração, e você tem fé em Deus, não pelo que sente, não pelo que a circunstância te mostra, não pelo que você vê, mas pelo que a palavra de Deus diz, pelo que a Bíblia diz. Você não pode basear a sua fé naquilo que você está vendo, naquilo que você está sentindo, porque senão você vai muito longe. Mas se o Espírito Santo, se você der lugar ao Espírito Santo de Deus, Ele vai colocar dentro do seu coração a fé de Deus. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito quando Jesus pergunta aos discípulos: "Tendes fé em Deus?" Isso no original, vocês têm a fé de Deus. Vocês têm a fé que Deus tem. Porque Deus é um Deus de fé. Deus é um Deus que chamou a existência. Tudo que não existia veio a existir por causa da fé de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé, como diz lá em Hebreus capítulo 12, que nós devemos caminhar olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele é que começou e terminou. Ele é antes de Abraão, ele mesmo disse isso. Então Jesus Cristo, ele é o fundamento principal. Se você quer descobrir o que é fé, você tem que aprender com o autor e consumador da fé, que é Jesus. Jesus nunca, na história dos seus 33 anos e pouco que ele viveu aqui no corpo de um homem, ele nunca cedeu-se a circunstâncias. Tudo estava caindo próximo dele, e nada disso atingia ele, porque ele tinha
uma missão, ele entendia que ele tinha uma missão aqui na terra a ser cumprida. Cada um de nós que somos cristãos, ele disse, assim como eu recebi uma missão de meu Pai, eu dou uma missão para vocês. Nós não nascemos do acaso, nós não somos fruto do acaso. Nós não somos colocados nesse mundo com uma experiência do eterno, simplesmente para viver aqui, o que der bem, o que não der bem, ou se nós somos simplesmente um resultado de uma multiplicação que começou lá com Adão e nunca mais parou. Não. Cada ser humano, ele é particularmente especial. Cada ser humano que Deus colocou nessa terra, ele não o colocou simplesmente por colocar, mas ele deu a ele uma missão. Se você tivesse esse pensamento, que você está aqui com o potencial que Deus colocou no seu coração, e você tem uma missão a cumprir aqui nessa terra, você não vai se prender a nada dessas coisas que tentam te prender aqui na caminhada, como nós falamos no dia de ontem. Você vai ter convicção que você está aqui porque Deus quer que você está. Não existe nenhum outro igual a você. Não existe nenhum. Pode às vezes encontrar alguém da fisionomia semelhante, mas nunca encontrará alguém como você. Você é especial, você é único. Está sentado aqui nesta sala de oração. Você não nasceu aqui simplesmente para ser mais um rosto no meio da multidão, ser mais uma pessoa na experiência aí na terra. Não, você nasceu com um propósito. E você precisa descobrir que só Deus pode te revelar na sua caminhada esse propósito que Ele te criou para desenvolver aqui na terra. Muitas vezes nós observamos as pessoas sendo infelizes com muito e outros sendo muito felizes com muito pouco. Há pessoas que têm cursos acadêmicos, pós-graduados, que são ignorantes e que não têm felicidade, não têm alegria. Outros idosos que são muito felizes, está lá numa cabanazinha, num lugarzinho simples, porque essa pessoa, ela está dentro do propósito de Deus. Então você tem que procurar encontrar o propósito de Deus na sua vida. Você não nasceu para ser simplesmente mais um, mas nasceu com um propósito. Satanás é o inimigo de Deus. E ele não podendo tocar em Deus, ele quer tocar naquilo que Deus ama. Você percebe que o diabo, irmãos, ele pensa que é sábio, mas ele fica para trás todas as vezes que ele age contra a sabedoria de Deus. Você quer ver uma coisa que eu admiro? Foi quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Satanás ficou observando aquilo. E quando Deus liberou uma palavra para Adão e Eva, dizendo assim, olha, vocês dois, e a ideia de Deus era que Adão e Eva fossem o rei e a rainha dessa terra. Deus do rei, ele é rei dos reis, e eles teriam um rei e uma rainha aqui na terra. Quando Adão e Eva caíram, não foi uma religião que se perdeu, foi um reino que foi entregue. A conversa de Satanás com Jesus lá na tentação foi dito o seguinte: os reinos foram entregues a mim. Se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Não tinha nada de religião, estava falando de reino. E Satanás observando as palavras de Deus, e aí você tem que ter cuidado. O diabo, ele vai torcer a palavra de Deus para que através dela te pegue, como ele tentou com Jesus e conseguiu êxito com ela. Quando Deus liberou uma palavra sobre Adão e Eva, dizendo assim, ó, vocês dois vão reinar aqui, esse aqui será a sede do vosso reino, que é esse jardim, vocês vão espalhar sobre toda a terra, e vocês vão multiplicar, e eu só quero uma coisa aqui, eu não quero nada forçado. Vocês podem comer de todas as árvores que existem, menos dessa aqui. Inclusive eles podiam comer até da árvore da vida que estava lá, mas não podiam comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, naquele momento, ele pensou, pronto, peguei o eterno, vou derrubá-lo, já sei, vou pegá-lo na sua própria palavra. O problema agora é só ele fazer esses dois, porque Deus disse
para Adão e Eva: o dia que vocês comerem desta aqui, certamente morrerás. Aí Satanás pensou: agora eu já tenho como matá-los. Ou melhor, eu nem vou matá-los, eu já tenho como fazê-los morrerem. Eu vou fazer com que desobedeça uma palavra, e desobedecendo a palavra, o Eterno não volta atrás, tem que haver morte, e ele então terá que cumprir o que ele disse, porque ele nunca volta atrás no que fala, ele não muda. E Satanás convence a Eva de comer daquele fruto, e convence a Adão de comer. Eu fico pensando assim, irmãos, no mundo espiritual, quando Adão e Eva comem daquele fruto, Satanás deve ter festejado, ele deve ter pulado, ele deve ter feito uma festa. Peguei, agora não tem como. Ele não disse que o dia que eles comerem, eles morreriam, então agora eu quero ver ele vindo aqui e matando eles, porque acabou, a humanidade já era. Esse projeto de Deus está falido, esse projeto do Eterno está falido, porque eles comeram. Ele disse que o dia que comer haveria morte. Satanás teve a ideia de colocar aquilo que Deus mais odeia dentro daquilo que Deus mais amava. Se ele defendesse o que ele mais amava, estaria defendendo o que ele mais odiava. Se ele matasse o que ele mais odiava, ele mataria junto a quem ele mais amava. Olha como o bicho é absurdo. Mas naquele momento, Deus já tinha preparado lá no concílio eterno, onde estava ele, alguém disse que estava pronto a morrer. Jesus não morreu somente na cruz, ele morreu antes da fundação do mundo, da palavra, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus pega aquele casal, conduz eles até um determinado lugar, sacrifica o Cordeiro, a morte entronizada no jardim naquele dia, por causa do pecado de Adão e Eva. Eu quero que você pense um pouquinho aqui agora. Quem aqui tem pavor de barata? Levanta a mão assim. Quem tem pavor de rato? Quem tem pavor de inseto? Quem tem pavor de alguma coisa desse tipo? Você sabia que antes do pecado não existia nada disso? Antes do pecado não existia inseto? Ah, pastor, o senhor ficou doido? Não. Os insetos existem por causa da cadeia alimentar. Não alimentavam matando, não tinha morte. Então não existia a lei do mais forte. O mais forte alimentando o mais fraco. Quando você vê o fundo do mar, no fundo do mar, lá tem as algas marinhas, que são os alimentos dos peixes. Depois do pecado, os peixes mais fortes começaram a alimentar-se dos mais fracos. Surgiu insetos junto com os espinhos, surgiram aranhas, surgiram baratas, surgiram ratos, porque o rato é a comida da coruja, a barata é a comida do sem outro passo, cada um tem que comer, matar para comer. A morte, ela existe, depois do pecado ela não existia. Você viu tanto que o prejuízo do pecado foi grande no planeta Terra. Mas Deus já tinha solução para nós que somos seus filhos, criados conforme a tua imagem e a tua semelhança. Quando ele mata aquele animal, veste Adão e Eva, que tinha já tentado se vestir. Eles tinham vestido de folha de figueira, que é um símbolo da falsa religião. A falsa religião, ela não tem sacrifício, ela vem de fora tentando mudar dentro, mas o cristianismo é dentro mudando fora. Por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim estava repetindo o que Adão e Eva fez antes de Deus sacrificar aquele cordeiro. Por que eu estou falando isso para você, irmão? Você vai entender na palavra de hoje que Deus só precisa de uma pessoa fiel para mudar tudo ao seu redor, mudar tudo na sua casa, na sua família. Quando Deus sacrifica aquele cordeiro, veste Adão e Eva, é a primeira vez que derrama sangue. O sangue está na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é o eixo da Bíblia. Se tirar o sangue da Bíblia, a Bíblia deixa de existir, porque o sangue, sem derramar de sangue, não há remissão de pecados. Então nós entendemos aqui, meus queridos irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus vem morar dentro de nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. Isso é um mistério. Como diz lá em Colossenses 1:27, é Cristo em nós, aqui dentro.
E se Ele está aqui dentro, Ele muda aqui fora. Se Ele não está aqui dentro, eu posso fazer tudo aqui fora que não vai mudar aqui dentro. Eu posso arrumar um dogma, eu posso arrumar um vestimento especial, eu posso deixar meu cabelo crescer até aqui ou rapar, eu posso fazer o que for que não vai resolver, mas a partir do momento que Deus estabelece a sua morada dentro de mim, Ele estabelece um princípio que me faz salvo, que me faz vencedor e que me dá a certeza, convicção plena, e isso é chamado de fé. Fé que Cristo tem é a fé que está em mim. Indiferentemente do que sinto, do que vejo, do que apalpo, eu tenho fé. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ainda que as circunstâncias sejam as piores, Deus está comigo. Ainda que eu não sinta nada, Deus está comigo. Isto é fé, e isto é que faz a gente vencer todas essas coisas que o mundo traz para cima da gente. Quantos querem aumentar sua fé hoje? Diga amém. Amém. Fé se recebe ouvindo a palavra. Diga comigo, fé. A gente recebe ao ouvir a palavra. A fé aumenta quando a gente ora e quando a gente jejua. Amém, irmãos? Então muitas vezes você recebeu a fé, mas ela nunca aumentou, porque você não exercitou a sua fé. Então você precisa exercitar. Nós vamos fazer uma unção especial para você hoje, que é a unção da restituição. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 8. Nós vamos ver aqui uma mulher que tinha um histórico com Deus. Você sabia que Deus está escrevendo um memorial a esse respeito? Porque você não é qualquer um. Você não foi colocado aqui simplesmente para ser mais um. Mas existe os escribas dos céus que estão escrevendo o seu memorial. Onde é que está escrito, pastor? Em Malaquias capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Diz que o Senhor fica atento aos moradores da terra e ouve o que eles falam e o que eles fazem, vê o que eles fazem, e escreve no dia a dia da eternidade do céu um memorial. Quando Deus recorre a esse memorial, Ele vê um histórico seu ali. E vai funcionar muito bem ou não vai funcionar nada. Há reis que morreram fulminados porque não tinha histórico. Embora clamasse, Saul clamou, pediu por misericórdia, mas não tinha histórico. Ao passo que Ezequias clamou e disse: Senhor, dá uma olhadinha no meu histórico. Ezequias disse: dá uma olhadinha, lembra-te que andei diante de ti com integridade e inteireza de coração. E o que foi que aconteceu quando Deus olha o histórico de Ezequias, irmãos? Ele diz assim: dê uma olhada aqui, resolvo te acrescentar mais 15 anos de vida. Vai lá, Isaías diz para ele que está em dias no histórico dele. Essa mulher, ela tinha um histórico extraordinário. E o segredo da nossa vitória, irmãos, nós cristãos, eu estou usando a palavra cristãos porque eu não estou misturando com o mundo lá fora. O segredo das nossas vitórias é trilhar os caminhos da obediência. Não a obediência cega, sem fundamento, mas a obediência da palavra de Deus. E essa mulher do capítulo 8 do 2 Reis, ela tinha um histórico. Essa mulher, ela tinha um histórico interessante. Ela era uma mulher que tinha discernimento. Ela que observou que Eliseu era um homem de Deus. Ela que fez uma suíte especial para Eliseu. Ela que estava ali no histórico. E um dia Eliseu falou com ela. Falou Eliseu, aquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai para onde tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Vamos parar um pouquinho. Eliseu orientou aquela mulher. O segredo da nossa vitória está em seguir as orientações de Deus. Não é seguir o que a gente
seguir a nossa experiência. Davi, no Salmo 119, quando você lê o Salmo 119, você percebe ele dizendo assim: eu sou novo e sou muito mais sábio que os idosos que comigo viveu, porque eu segui a palavra como lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O que te faz um vencedor, muitas vezes não é as tradições que você às vezes tem que seguir, mas é a instrução bíblica que vem sobre a sua vida. Havia uma tradição judaica nos dias de Jesus, que se eu estivesse falando aqui agora, minha mãe entrasse ali e dissesse assim para mim: ô Joãozinho, para aí que eu quero falar com você, vem aqui fora, termine isso aí. Eu tinha que sair e obedecer minha mãe, deixar todos vocês focados gatilhando. Porque os pais, eles eram a autoridade máxima na vida das pessoas, segundo aquele costume. E um dia Jesus está pregando e alguém chega e diz para ele: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Senão aqueles que fazem a vontade do Senhor, a vontade de meu Pai. A pessoa voltou e deu a notícia lá, certamente a notícia ficou assustadora, mas só porque, escute bem o que eu vou te dizer, essa família aqui, que o Salmo 68 diz que Deus forma, essa família aqui, ela é eterna, ao passo que a família de sangue, ela vai só até o túmulo. Ela só vai até o túmulo. Por isso que Jesus, às vezes, tratou a família de uma maneira assim, bem diferente do que era o costume. Por exemplo, o sujeito diz: Senhor, seguir-te-ei, mas primeiro permita sepultar o meu pai. Ele diz: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos, porém tu vem e me segue. Levou um susto. Isso dava um susto para as pessoas, porque Jesus colocou a ordem: amar a Deus com toda a sua força, acima de todas as coisas, a família como a ti mesmo. Nada pode embargar, nada pode substituir o que você está fazendo para Deus. O relacionamento aqui, uns com os outros, é muito mais forte do que o relacionamento que você tem de sangue. Porque essa pessoa quer seu pai hoje, quer sua mãe hoje, quer seu tio hoje, sua tia hoje, sua avó hoje, seu irmão hoje, não será no céu se não se converterem. Sabia disso? Eles não serão seus parentes do céu. Se eles se converterem, nós seremos uma família. Eu não estou colocando ninguém contra a família aqui. Se eu fosse usar os textos de Jesus, quando Jesus diz: quem ama seu pai mais do que a mim não é digno de mim, quem ama sua mãe mais do que a mim é digno de mim. Ele não está querendo colocar ninguém contra a mãe, porque a primeira promessa é honra o pai, honra a mãe. A primeira bênção, uma promessa, é honrar os pais. Isso ninguém pode tirar, mas Jesus estava colocando a ordem. Eu preciso valorizar a congregação que eu sou membro dessa família, eu pertenço a essa família que não está só aqui na terra, mas está arrolada como cidadãos do céu. A Bíblia diz que nós somos cidadãos da família de Deus que está no céu. Mas muitas vezes nós não valorizamos isso. Nós não temos um acordo com isso. Mas deixa eu voltar para o assunto aqui. Essa mulher, irmãos, ela obedeceu, seguiu a orientação do profeta e mudou dali e foi morar em determinado lugar 7 anos. Presta atenção na questão dos 7. Eu louvo a Deus. Eu estava conversando hoje com a minha esposa. Eu tenho na minha casa um material, eu estudo muito sobre a origem do cristianismo, que é o judaísmo. Nós saímos do judaísmo para ser cristãos. Nós não somos judeus, não praticamos judaísmo, mas nós saímos. Jesus era um judeu, filho de judaístas, e virei a trazer o cristianismo. Então, no judaísmo, você percebe que cada 7, que se chama um ciclo, por isso que a semana não tem o 8º dia, sábado é o 7º dia, domingo é o 1º. Cada 7, e cada 7 anos, Deus, o Eterno, ele vira um ciclo para o seu favor alcançar as pessoas de um modo diferente. A gratificação de Deus vem de um modo diferente. Em lugares, de repente Deus começa a fazer algo em lugar diferente, porque há uma mudança de ciclo. Nós estamos agora, irmãos, terminamos agora, dia 1º passado, dia 31 passado, nós terminamos 2 ciclos desse século, 14, e entramos para um novo ciclo. Então, esses próximos 7 anos, presta atenção, são 7 anos que se você tiver o conhecimento daquilo que eu vou te falar aqui, a sua vida nunca mais será a mesma. Esses serão os 7 anos da
ação de Deus na sua vida. Você não entendeu? Esse ano, esses 7 anos, você vê que você pode ter projeto aqui a médio, curto e longo prazo. Nesses próximos 7 anos, Deus vai trazer algo sobre a sua vida que vai trazer uma compensação que vai suprir todos os prejuízos que já houve nos outros ciclos. Ah, pastor, você está ensinando a ajudar aí? Não, não estou não. Vou te dar uma dica agora. Você vai ler depois, não dá tempo de eu falar. Você vai ler depois Gênesis capítulo 41. Quando o faraó tem um sonho. No sonho de faraó é o enigma da vida discipulada. Presta atenção, irmãos. Vou te mostrar agora onde que está o atraso na sua vida e onde que você pode encontrar um romper contínuo na sua vida. Faraó teve um sonho, diz a palavra. E esse sonho muito lhe perturbou. E ele chamou os magos, chamou os sábios do Egito. Ninguém pôde discipular. Tiraram José da prisão. Estou resumindo tudo para você. Tirar José da prisão. José veio e interpretou o sonho. O sonho que ele teve era o seguinte: no sonho ele contemplava 7 vacas magras e 7 vacas gordas. O sonho era duplo. Ele tinha também 5 espigas boas e 5 espigas mirradas. Presta atenção. As 7, melhor, não é 5, 7 espigas mirradas, 7 espigas boas, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. No sonho, as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas e continuavam magras. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas e continuavam mirradas. E José teve o sonho e foi contar para Faraó e disse: olha, as 7 vacas magras são, na virada do ciclo, vai vir um ciclo de escassez, de fome. E esse ciclo será um ciclo de abundância, será um ciclo de muito. Assim está determinado no seu sonho, e assim vai acontecer. Mas existe uma solução para que esse sonho não se realize. Olha que coisa extraordinária. Para que esse sonho não se consuma, você precisa de um administrador. Diga administrador. Um administrador que seja ajuizado, que seja sábio e que seja cheio do Espírito Santo. Arrume um administrador que tem essas 3 características e ele vai pedir o cumprimento desse sonho. É óbvio que Faraó não é besta. Ele escolheu José, que tinha todas essas características. José estabeleceu administradores em todas as cidades da nação do Egito e estipulou que recolhesse, de acordo com a autoridade de Faraó, a 5ª parte de tudo que colhia, que recolhesse e guardasse. Naqueles 7 anos de fartura, para que quando os 7 anos de escassez, os 7 anos de fartura suprisse os 7 anos de escassez. Aqui está o segredo do problema, irmãos. O problema nosso é que nós estamos vivendo sempre as espigas definhadas, comendo as nossas espigas gordas, as nossas espigas boas. As vacas magras comendo as vacas gordas e continuando magras. O que significa isso? Trocando em miúdo aqui para todos nós. Nós tomamos dinheiro emprestado para pagar uma dívida. Nós endividamos para, entre aspas, desendividar. Nós queremos pagar uma dívida com outra dívida. Nós não sabemos administrar. O que está faltando na sua vida não é mais unção de Deus. O que está faltando mais na sua vida é um administrador que tenha juízo e que tenha sabedoria e que seja cheio do Espírito Santo. Quando esse administrador assumir a direção da sua casa, você não mais terá sonhos
terríveis acontecendo, mas a bênção de Deus vai estar em sua casa. Pastor, para um pouquinho, irmãos. Pense um pouquinho, analise um pouquinho. Por que aconteceu tanto prejuízo no decorrer da sua vida? Falta de administração. Quando você administra com a unção de Deus, quando você administra com a graça de Deus, com juízo. O que é juízo? Pessoa ser ajuizada, pessoa ter juízo, pessoa não fazer o negócio, não desobedecer. Aquele que tem juízo, ele obedece. Eu não vou fazer, e pronto. Mas quantas coisas você arrumou na sua vida por ser de Jabes? Sim, isso. Quase que sai de Javan, Zabá, Javé, qualquer próximo, não saiu. De Jaú, é isso aí, gente. Quem aqui tem coragem, como eu, de levantar a mão e dizer assim, eu já fui muito esse negócio aí que você falou? Quantos tem coragem de dizer, eu preciso mais juízo na minha vida? Por isso você está sofrendo, irmão. Você percebe que José dá o conselho. Está lá no 41, 33, se não me engano. Gênesis 41, 33. José fala assim, arrume um camarada que tenha juízo. O que está acontecendo no Egito? Esse sonho ia se cumprir, irmãos. Esse sonho ia arrebentar com aquela nação e acabar com aquele reino. Mas o homem de juízo, o homem cheio do Espírito Santo e sabedoria, botou um basta. Tem gente que morre de medo de sonho, e quando você tem medo, o sonho acontece. Você não tem que ter medo de sonho. Deus te dá sonho para você disciplinar e inverter ele. Deus está falando, pastor, eu sonhei que eu estava no caixão, mortinho. Deus quer que você reverta isso na oração e se transforme em pessoa viva. Nunca esqueço de uma irmã que chegou uma vez para mim e disse assim, pastor, eu tive uma pessoa me revelou que meu filho no caixão, etc. Falei, mas vamos orar. Quando eu orei, eu falei assim, seu filho realmente vai morrer. Foi, pastor, vai morrer para o mundo e vai nascer para Deus, porque é isso que Deus quer na vida dele, e esse sonho está cancelado, não importa a intenção dele, em nome de Jesus. Creia nisso, irmão. E ela saiu crendo, e o menino realmente converteu. O que está faltando? Fala para a pessoa que está do seu lado, lá na sua casa está faltando um administrador. Diga para ele, as 7 vacas magras estão devorando as 7 vacas gordas, porque não tem administrador. As 7 espigas magras estão comendo as 7 espigas boas, porque está faltando administrador. Entendeu, irmão? Tudo que você ganha vai para o prejuízo, tudo que você ganha vai para o ralo, você ganha e põe no saco que é furado, põe em cima e sai embaixo. Está faltando quem costura o saco dela, está faltando administrador. Você vem na igreja, você ora, você jejuma, você chora, você está praticando a parte religiosa da Bíblia, a parte de devoção da Bíblia, mas não está praticando a parte de manual de instrução de vencedor que a Bíblia nos dá. Olha aí a sua Bíblia em Crônicas, 2 Crônicas 20, na parte B do versículo, diz assim, crede no Senhor Deus e estareis seguros. Salvação é de graça, mas a segunda parte do versículo diz assim, e crede nos seus profetas e prosperareis. Aprenda a lição que os profetas ensinam e vocês serão prósperos. Aprenda essa parte. A pessoa de Jesus me dá salvação plena, e os princípios de Jesus me dá riqueza nessa terra, me dá êxito nessa terra, me dá avanço nessa terra. Eu preciso aprender a administrar. Voltamos para a mulher aqui. Essa mulher obedeceu, mudou e ficou 7 anos. Quando o ciclo virou, a bênção voltou para aquele lugar que estava amaldiçoado. E ela voltou correndo para a terra dela. E ela disse, eu vou falar com o rei. Quem sabe eu consigo de volta a minha casa e as minhas terras. E quando ela chega no palácio, olha aqui para mim, irmãos, na vida de quem obedece, tem sempre um lugar certo para chegar e uma pessoa certa para encontrar uma vitória a consumar.
Isso veio agora, você vai. Isso valeu os ajuizados. Valeu ou não valeu? A mulher chega no palácio na hora certa, e lá tem uma pessoa certa que vai fazer acontecer o que ela tinha no seu histórico. Quando ela entra no palácio, ela vai falar com o rei. Quem é que está conversando com o rei? Quem que Geazi está falando com o rei? Está falando sobre ela. O rei pergunta assim: fala para mim, aquela mulher que Eliseu, fala dos feitos de Eliseu para mim, ô Geazi. E ele começa a dizer assim: olha, houve um caso de uma mulher que recebeu ele em casa, e que tal, o menino morreu, ele ressuscitou o menino, ele até mandou que eu fizesse isso, não me dei conta, eu fui lá e não consegui, mas ele conseguiu. Depois o menino, depois ela teve um problema, nós tivemos um problema, ele mandou que ela mudasse, ela mudou, e de repente, ó, tem uma senhora, vem alguém anunciar, tem uma senhora querendo falar contigo. Bem na hora que Geazi estava conversando. Aí Geazi dá uma olhadinha assim para a porta assim, quem está lá? A mulher. Aí Geazi fala assim, inclusive a mulher, aquela ali, que é essa? Entra, senhora, então nós vamos ouvir pela sua boca a boca. E a mulher entra naquele, olha irmãos, vocês acreditam que há coincidência de se encontrarem diante do rei nesse horário? Não, é Deus agindo para restituir essa mulher o que ela precisava. E quando eles entram e começam a contar, ela fala, então é a senhora que foi a pessoa que Eliseu foi usado por Deus para fazer isso. Aí o rei chama os seus súditos e diz assim: olha, devolva a terra, a casa, a terra para essa mulher, e devolva tudo que já fizeram lá, devolva tudo para ela, restitui essa mulher de tudo que ela tinha aqui nessa terra. E a mulher foi restituída. A mulher tinha uma história. Diga, eu preciso ter uma história. Qual é o histórico que convence a Deus? Fazer um tempo como esse? Jesus encontrou com os que fizeram e disse que não os conhecia. O que convence o coração de Deus? Dar a ele uma oferta enorme? Davi disse que não. O que convence a Deus, o que faz criar um histórico nosso diante de Deus, é aquilo que criou o histórico de Ezequias. Lembra-te que andei diante de ti com, primeiro, integridade. Integridade significa ser a si mesmo, não ser fingido. Ser íntegro é você ser você. Isso é sinônimo de humildade. Andei diante de ti com integridade. Segundo, fidelidade e inteireza de coração. Tem gente que fala assim: eu quero fazer para Deus, eu quero fazer para Deus. O fazer vem depois do ser. Se você não é fiel, você pode fazer o que você quiser, você não vai atrair o coração de Deus. Ah, pastor, o senhor nunca me viu desempenhando o meu papel ministerial. Mas você não é fiel. Você pode construir coisas extraordinárias, poderosas. Você não vai atrair o coração de Deus, você não vai criar um histórico diante dele. Você tem que ser fiel, nem que você não faça nada, mas sentado fiel, você será achado fiel. Deus vai ter o coração atraído na sua pessoa. Deus vai lembrar do seu histórico. Ele não disse para Ezequias: Ezequias, que maravilha, eu vou te dar mais 15 anos, porque na verdade você construiu um palácio bonito, você fez tanta ponte, tanto exército, você criou tantos armamentos bons. Não. Ele atendeu Ezequias porque Ezequias era fiel. Dá uma olhada para o rosto dessa pessoa que está do seu lado, vê se ela é fiel em tudo. Você viveria com uma mulher metade fiel? Maridos, sua esposa falasse para você: amor, eu sou fiel 80%, mas 20% não sou. Você viveria com ela? Você viveria com um homem, irmã, que dissesse para você, o maridão dissesse assim: sou fiel 99,9%, mas aquele restinho eu não sou. Você viveria com ele? E por que Deus tem que viver com você que não é fiel? Por que Deus tem que agradar de você que não é fiel? Ele que é o marido real dessa igreja, dessa noiva que está aqui. Esse é um assunto doutrinário, não vai mais preocupar. Quantos querem a restrição de Deus na sua vida? Amém. Irmãos, vamos confessar o pecado aqui para Deus nos perdoar? Quantos de fato, de verdade, está precisando urgente de um administrador que tem essas 3 características na sua casa? Fica de pé.
Você que vai confessar que fica em pé. Eu preciso de um administrador. E esse administrador, veja que José, ele dá a dica. E Faraó diz: não tem ninguém igual a você. Sabe o que Deus vai dizer agora? Não tem outro não, é você. É você, irmã, você, irmão. Esse ano de 2015 é a virada de ciclo. É hora de você chutar essas coisas que não dá certo e encaixar as coisas que vai dar bem. Você vai começar a não permitir mais que as vacas magras comam as gordas e nem as espigas secas comam as espigas boas. Você vai ter sempre espigas boas, você vai ter sempre vacas gordas, você vai ter sempre bênção. Basta você ter a sabedoria, ser ajuizado e ser sábio. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pensa em quantas coisas você precisa de volta. Quantas coisas o inimigo já roubou de você. Sabe aquela história? Eu era feliz e não sabia. Mas passou pelas minhas mãos. Pensa nisso agora, irmãos. E nós vamos orar. Não é à toa que eu estou fazendo essa campanha de 12 dias. Estamos consagrando eu e minha esposa 12 dias. Nós estamos buscando a presença de Deus 12 dias para Deus mudar a sua vida, meu irmão. Para Deus fazer esse ciclo novo na sua vida. Daqui 7 anos é muito rápido, isso passa rápido. Eu vou estar apenas com 62 anos de idade. E eu até 80 eu vou estar pregando. Você vai estar novo ainda. E você vai experimentar o ciclo das vacas gordas na sua vida. E nunca mais haverá vacas magras que vêm devorar, destruir elas. Nunca mais haverá dívidas. Pai querido e santo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o teu filho. O Senhor ama a nossa prosperidade. Está escrito nos Salmos que o Senhor ama a prosperidade do seu servo. O Senhor ama ver os teus servos bem. Então nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama sobre este lugar unção administrativa. Nós vamos ungir os irmãos hoje com a unção da restituição. E esta unção vai trazer de volta, Senhor, os prejuízos. As sunamitas irão voltar. Ó Deus, elas irão voltar para as suas posses. Elas irão requerer novamente as suas posses. E vai encontrar lá alguém que vai ser o portador, aquele que apresenta. O rei vai determinar, aleluia, o rei vai determinar nesse ciclo uma restituição poderosa na vida deste homem e desta mulher. Eu te peço em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite. Abençoa, Senhor, os teus filhos nessa noite. Unge essas mãos, unge essa cabeça, unge, meu Deus, esse homem, essa mulher, meu Pai. Derrama sobre nós juízo, derrama sobre nós, Senhor, que nós sejamos pessoas ungidas, pessoas, Senhor, que temos sabedoria do alto, para que o nosso patrimônio só aumente, nunca seja gasto para pagar dívidas, nunca seja vendido para suprir buracos, mas que os compromissos sejam supridos, gerando prosperidades. Eu oro abençoando essa igreja nesses dias, em nome de Jesus, e todos digam amém. Pode sentar no seu lugar. Amanhã eu vou dar mais uma palavra sobre isso, mas eu quero que você agora abra sua Bíblia em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. O que está precisando na sua casa? Às vezes nós ficamos assim pensando, que nada, o negócio está indo bem para caramba. Faraó podia dizer, eu duvido, esse sonho não está com nada não, eu sou o rei dessa terra, era a nação mais forte daqueles dias. Mas quando José dirigiu a palavra a ele precisava do administrador, disse, olha, Faraó, o problema é que esse sonho não se torne realidade, você precisa de um administrador. Joel 2. Irmãos, antes de nós lermos, deixa
Deixa eu olhar bem para você. Quem é que já tomou prejuízo na vida? Manda a mão mais alto que você puder. Se foi muito prejuízo, levanta as mãos. Se foi mais, levanta os pés. Esses prejuízos, se você observar, cada um deles faltou administração. Faltou juízo na hora de fazer negócio. Faltou sabedoria na hora de administrar negócio. É a Bíblia que está falando. Mas se você, irmão, a partir de hoje é dia 2 do ano, meu Deus, 363 dias pela frente, a gente colocar a casa em dias e mais 6 anos. Nesses 7 anos as coisas têm que mudar na sua vida. Você não pode envelhecer do jeito que você está aí, não. Você não pode terminar seus dias. Você tem que mudar isso. Você tem que sentar às vezes e pegar a caneta sozinho em oração, um dia de jejum, e começar a notar o que você está crescendo, o que você está diminuindo. Começar a colocar isso diante de Deus, pedir perdão. Pedir perdão, Deus, Deus, me perdoa, Deus, eu tenho sido cabeção, eu tenho sido teimoso, me ajuda, irmãos, porque a graça e a misericórdia de Deus vem sobre a gente e restaura a nossa vida. Essa mulher, quando venceu 7 anos, ela voltou, ela disse: o meu profeta disse que seria 7 anos, eu vou voltar lá. E ela chegou na hora certa, no lugar certo, e encontrou a pessoa certa. Esse ano, deixa eu profetizar para você aqui, como homem de Deus, pessoa. Você vai encontrar a pessoa certa no lugar certo, e Deus vai liberar, vai virar a catraca do seu lado. Você vai ver o negócio, a hora de entrar. Aí não tem mais saída, não. Aí a bênção vem para trabalhando. A mulher pensou lá que ela ia receber um segundo de casa, lá, alguma coisa, mas o rei mandou determinar que devolvesse a ela as terras todas e com todos os juros e dividendos que ela tinha vendido. Isso é restituição. Isso é restituição. Tem gente aqui precisando de restituição de saúde. Deus vai restituir sua saúde. Quando eu estava com diabetes de 300, 400, eu ficava assim: Deus, como é que um pregador pode pregar? Restitui a minha saúde. Onde é que está aquela saúde que eu tinha com 40 anos, 45? Onde é que está aquela força, aquela saúde? Me restitui, porque está escrito. O que eu disse ontem? Envolva Deus no seu projeto. Isso está escrito. Os que esperam no Senhor, diga a igreja, renovarão as suas forças. Se for jovem, voa. Se for meia-idade, corre. E se for idoso, anda. Não tem idoso parado, idoso anda. Nós temos que chegar um tempo, um dia, que nós vamos andar, não vamos correr. Eu acho interessante, existe um costume nos Estados Unidos que eu acho extraordinário. Eles envolvem os homens de 80 anos para fazer uma maratona de 42 quilômetros. Mas isso vem uma preparação, e eles correm, e eles chegam lá no final, esses homens. Nós precisamos entender que Deus está pronto para nos abençoar de forma sobrenatural. Ele quer restituir. Verso 25 do capítulo 2 diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, ou pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Mas Deus está contra mim? Quando é que Deus fica contra mim? É quando eu desobedeço. Não é que Ele fala assim: agora estou contra você, porque você me entristeceu. Não. Deus fala assim: eis que põe diante de vós a vida e a morte. E sugiro que escolha a vida. Mas se você escolhe a morte, tudo que Deus determinou para gerar vida fica contra você. Não é Deus que fica contra você, é os princípios quebrados que ficam contra você. Às vezes alguém fala assim: pastor, eu vivo a minha vida, está tudo bem, eu ganho bem, eu não preciso fazer isso, entendeu? Daqui a pouco os princípios viram contra você. A mentira, ela será
testemunha contra nós por toda a eternidade. A rebeldia também. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 8, ele diz assim: ninguém pode contra a verdade senão a favor da mesma. Se você viver os princípios de Deus, eles vão estar testemunhando a seu favor durante toda a sua vida, e além do túmulo, eles vão estar testemunhando a seu favor por toda a eternidade. Desobedecer é mais caro do que obedecer, irmãos. Tenha certeza disso. Então Deus restitui na vida de quem tem um histórico. Vamos dizer isso junto: Deus restitui na vida de quem tem um histórico o que os gafanhotos levaram, o que roubaram, o que você às vezes, na sua teimosia, perdeu, que às vezes foi embora. Deus quer restituir. Deus quer restituir. Mas construa um histórico na vida. Construa um histórico diante dele. Deixa Deus escrever sobre você, irmão. Malaquias 3, 16, 17, 18. Ele está construindo um memorial. E naquele dia ele vai mostrar a diferença daqueles que servem, dos que não servem, apresentando a história.